Olá, vamos para a nossa primeira aula de R. Na verdade, nós vamos usar R durante todo o curso e eu pretendo a cada vídeo, a cada assunto abordado, incluir uma sessão sobre R, sobre como lidar com o assunto daquele vídeo em R. Mas este primeiro vídeo é um primeiro contato, uma introdução ao R, que inclui instruções para instalar o R e usar o RStudio, que é um IDE para R. A primeira decisão que você tem que tomar é: você vai querer instalar R no seu computador? Você vai querer instalar o RStudio no seu computador? Caso a resposta seja não, e aí é o caminho menos trabalhoso, você deve criar uma conta no RStudio Cloud. RStudio Cloud é um site onde você pode usar o R e o IDE RStudio de graça, sem limitações. Eu mesmo vou disponibilizar no RStudio Cloud arquivos, materiais. Se você quiser só usar o RStudio Cloud sem instalar nada localmente no seu computador, ok. Você já está pronto assim que você criar a sua conta aqui. Mas caso você queira rodar tudo localmente no seu computador, você precisa, antes de mais nada, instalar o R. Você pode ir à página do projeto R. Eu vou colocar o link para essa página na descrição. E ali você encontra links para baixar o R para Linux, para macOS ou, não sei por que você ia querer isso, para Windows. Uma vez instalado o R, você vai precisar também instalar o RStudio. E para isso você deve ir ao site do RStudio e escolher a sua versão. Você deve escolher esta versão, RStudio Desktop Free. Existe muito material livremente acessível na rede ensinando a usar R. Muito material em inglês, algum material em português, muito material antigo. R é uma linguagem bem antiga. E muito material novo. Uma boa alternativa em português é este livro que você pode baixar em PDF, depois de fazer um cadastro gratuito no site, que fala de ciência de dados com R. Para nós interessam os capítulos iniciais. Ali tem uma boa introdução sobre como usar o R, como usar o RStudio, e depois o livro mergulha em ciência de dados usando o Tidyverse, que é um pacote do R que nós também vamos usar. Então fica aí a dica, o link também vai estar na descrição. E pronto, chegou a hora de usar o RStudio, chegou a hora de sujarmos as mãos, de fazer coisas de verdade no R. No menu de ferramentas do RStudio, você pode mudar a disposição dos painéis, aqui, Pane Layout. Eu prefiro deixar o console do lado direito, em cima, o editor de textos para código-fonte do lado esquerdo, em cima, mas você pode mudar a disposição dos painéis do jeito que você quiser. Vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar um projeto. Então, eu venho aqui no menu File, Novo Projeto. E ele pergunta se eu quero criar num diretório novo ou num diretório que já existe. Eu vou criar num diretório que já existe. Venho aqui em Browse, entro o diretório onde eu quero criar o novo projeto.
e mando o projeto ser criado. O RStudio reinicia a sessão, eu tenho aqui só um arquivo .rproject que guarda os dados do projeto no diretório onde eu pedi para ele criar o projeto. Este painel aqui, do lado direito embaixo, é o painel que mostra os arquivos. Nas outras abas eu posso também mostrar gráficos, os pacotes que estão instalados, a ajuda, tutoriais e um visualizador de HTML. Vamos deixar aqui na orelha dos arquivos. Bem, já criei o projeto, agora eu vou criar um arquivo. Eu abro aqui o menu de arquivo, novo arquivo, e eu vou abrir um arquivo novo em R Markdown. Já vou dizer o que é isso. Quando eu peço para criar um arquivo R Markdown, ele abre essa janela, vou dar um título ao meu arquivo, introdução. Introdução a R. O autor sou eu mesmo. Este arquivo R Markdown pode ser convertido para HTML, para PDF, ou mesmo, também não sei porque você ia querer isso, um arquivo do Word. Eu vou deixar aqui HTML, depois a gente pode mudar isso. Então eu clico em OK. Ele criou um arquivo R Markdown. Ele não entendeu o A com tio aqui por algum motivo. Bem, fato é que o arquivo texto foi aberto aqui em cima à esquerda. Eu vou fechar esse painel aqui embaixo para ficar com mais espaço para o fonte. Este arquivo é um arquivo texto comum. Este arquivo texto comum tem um cabeçalho com título, autor, a data. A data está no formato americano por algum motivo. Vamos trocar isto. Depois é só questão de configurar. Aquilo que eu falei, este arquivo está pronto para ser convertido para um documento HTML. Ele vem com um conteúdo aqui à guisa de demonstração. Eu sugiro que você ignore totalmente, apague tudo. Tá, vamos começar com um arquivo relativamente vazio. Por incrível que pareça, o arquivo ainda não foi salvo, então eu vou mandar salvar. R-intro vai ser o nome do arquivo. Mandei salvar. Ele criou um arquivo RMD, que é R Markdown. O que é R Markdown? R Markdown é uma linguagem de formatação de texto usada pelo RStudio para gerar documentos HTML, PDF e em outros formatos. O nome Markdown é uma brincadeira com markup, que HTML é uma linguagem de marcação, em inglês markup. A ideia em HTML é usar texto comum com tags que indicam como o texto deve ser formatado para ser exibido pelo browser, pelo navegador. Aqui no Markdown, a mesma coisa acontece. Eu digito o texto comum e incluo marcação, incluo comandos para formatar aquele texto da maneira que eu quero. Por exemplo, qualquer linha que eu começar com este símbolo de jogo da velha vai se transformar em um cabeçalho nível 1. Eu vou criar aqui a primeira seção desse documento, que vai ser usando o RStudio. Dentro da seção eu posso incluir texto comum do jeito que eu quiser. Leia uma introdução ao RStudio no livro Ciência de Dados com R, o link para o livro aqui. Ali você vai encontrar exemplos e exercícios. O que aconteceu aqui foi que eu decidi colocar um link no meu texto. Ciência de Dados com R está entre colchete porque o R Markdown vai transformar isto no texto do link. E o endereço apontado pelo link vem logo depois, entre parênteses. Ponto. Eu pulei uma linha
Deixei uma linha em branco para que a próxima frase aparecesse em um novo parágrafo. Em R Markdown, uma linha em branco marca o fim do parágrafo. Uma ou mais linhas em branco. Eu posso pular quantas linhas eu quiser, que quando o R Markdown for gerar o HTML, ele vai criar um novo parágrafo com o espaçamento padrão entre parágrafos no navegador HTML. Então, tanto faz pular uma, duas ou quantas linhas eu quiser. Ali você vai encontrar exemplos. A palavra exemplos está entre asteriscos porque eu quero que ela apareça em itálico no documento produzido. Exercícios também está entre asteriscos. Se eu colocasse 2 asteriscos, como eu vou fazer aqui agora, a palavra exercício vai aparecer em negrito. Tá, como que eu gero esse HTML? O RStudio tem essa função aqui, knit, que transforma o documento atual em um documento de saída especificado, no formato especificado pelo cabeçalho do seu arquivo, neste caso aqui HTML. Existe um atalho de teclado que é Ctrl+Shift+K, que é o que você deve usar, você não deve usar o mouse, esquece o mouse. Tecla Ctrl+Shift+K, o RStudio salva o arquivo fonte, que acho que não estava salvo, e gera um arquivo HTML que apareceu aqui na janela de arquivos. Se você abrir o arquivo HTML no seu navegador, você vai ver o resultado do seu trabalho. O título foi retirado daquele cabeçalho, aqui, introdução a R. O nome do autor está aqui, a data está aqui. Usando o RStudio, era o cabeçalho da nossa primeira sessão. Aqui. O nosso primeiro parágrafo. Leia uma introdução R, no livro Ciência de Dados com R é o nosso link. Se eu clicar neste link, eu vou para o endereço especificado entre parênteses aqui, no fonte. E o nosso segundo parágrafo. Ali você vai encontrar exemplos e exercícios. Exemplos em itálico, exercícios em negrito. Este é o nosso HTML de saída, produzido pelo RStudio a partir do nosso fonte em R Markdown. Outra seção, R Markdown. Se você quiser ver uma referência sobre a sintaxe do R Markdown, você pode ir ao menu Help do RStudio, escolher Cheat Sheet e ali dentro escolher R Markdown Cheat Sheet ou R Markdown Reference Guide. E eu aproveitei para mostrar outra marca de formatação do R Markdown. Estes apóstrofos aqui fazem o texto entre eles aparecer em fonte monoespaçado, normalmente usado para código. Então, quando eu gerar o HTML deste documento, eu vou ver que as palavras que eu havia colocado entre os apóstrofos aparecem com este fonte monoespaçado diferenciado. Vamos direto ao que interessa. Vamos falar de R. Então, tá aqui um cabeçalho, primeiro nível, R, segundo nível, cabeçalho de segundo nível, apresentação. Vamos falar de R. R é várias linguagens em uma só. Existem várias maneiras de usar R. O pessoal que usa R há mais tempo usa a parte mais antiga de R, que é a que nós chamamos de R base. A R também é orientada a objeto e, na verdade, R tem mais de um sistema de orientação a objeto. Um sistema conhecido como S3 e outro sistema conhecido como S4. E existe uma coleção de pacotes mais ou menos recente, que é o chamado Tidyverse, que é usado para ciência de dados e gráficos. E é nele que nós vamos nos concentrar. Sobre R Markdown, eu acabei
iniciando todas essas linhas aqui com um asterisco. Isso vai fazer com que, na hora de gerar o HTML, o texto seja formatado em forma de lista, já com espaçamento certo, indentação. Você não precisa se preocupar com detalhes da formatação. Bem, vamos começar a rodar comandos R aqui no nosso RStudio. O painel à direita em cima é o console. Então, se eu quiser, eu posso rodar comandos em R aqui. Então, crio uma variável x, atribuo o valor 10 a ela. Se eu quiser, eu mostro qual é o valor da variável x, ok, aparece o 10 ali. Detalhe: o símbolo de atribuição em R pode ser o igual, você já deve estar acostumado a usar em outras linguagens, ou um sinal de menor seguido de um hífen. E aqui o fonte que eu estou usando acaba transformando isso numa setinha. Provavelmente isso não vai acontecer no seu RStudio, mas se você configurar o seu RStudio para usar um fonte específico, a setinha aparece. Tanto faz usar o igual ou a setinha, ou menor e o hífen, o resultado vai ser o mesmo. Primeira dica de atalho de teclado: em vez de digitar sinal de menor e hífen, você pode digitar Alt, caractere de sublinhado. Este é o atalho de teclado para gerar este símbolo. Alt, caractere sublinhado. Se você vier aqui no menu de ajuda, você pode pedir para ele exibir todos os atalhos de teclado. Lista essa de atalhos de teclado que você também pode acessar através de um atalho de teclado, Shift-Alt-K. Alt-Shift-K. Então, eu sugiro que você aprenda esses atalhos para não ficar perdendo tempo usando o mouse, mas fica a seu critério. Eu não vou ficar usando o console o tempo todo. O console é uma interface útil para fazer experiências com R, mas o R Markdown torna o console desnecessário. Tanto que eu vou até fechar essa janela aqui do console e usar só o meu arquivo R Markdown. O que eu posso fazer nesse arquivo? Eu posso inserir código R em seções específicas desse arquivo. Então eu posso dizer o seguinte: usamos a função C para criar vetores. Agora eu venho aqui e incluo um chunk, um pedaço de código em R. Se você vier aqui no menu código, você vai ver que o primeiro comando é inserir um chunk, que pode ser executado com o atalho Ctrl-Alt-I. E é isso que eu vou fazer. Quando eu teclo Ctrl-Alt-I, aparece essa seção delimitada por apóstrofos, 3 apóstrofos seguidos, R, e 3 apóstrofos seguidos no fim. Aqui dentro eu posso digitar qualquer código R que vai ser executado e cuja saída vai ser mostrada logo abaixo desta seção. Então eu vou criar um vetor chamado vetor, e aqui de novo eu usei Alt sublinhado para gerar o símbolo de atribuição, e eu uso a função C. 1, 2, 4, 7, 0, menos 1. Para executar um chunk de código, eu uso Ctrl, Shift, Enter. Como esse chunk não tinha nenhum comando de saída, a única coisa que eu fiz nele foi atribuir um vetor à variável vetor, nenhuma saída foi gerada. Se eu quiser ver o conteúdo da variável vetor, eu posso simplesmente escrever o nome da variável vetor e, de novo, Ctrl, Shift, Enter. Aí está a saída deste chunk mostrando o conteúdo da variável. 1, 2, 4, 7, 0, menos 1. Bem, em um vetor, todos os elementos precisam ser do mesmo tipo.
Mesmo que você use uma expressão que chame a função C dentro de outra expressão que use a função C, o vetor criado não vai ter vários níveis. Não existem vetores aninhados. Ctrl Alt I para criar um novo chunk. Vamos criar um vetor chamado V1, que vai ter os elementos 1 e 2, e logo depois o vetor V2, que vai ter os elementos 3, 4 e 5, e depois um vetor chamado V3, que vai ser a concatenação de V1 e de V2. E logo a seguir eu peço para que seja mostrado o conteúdo de V3. Ctrl Shift Enter vai executar este chunk. O cursor está dentro do chunk, ele vai ser executado. E o conteúdo de V3 foi impresso. 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, um nível só. Como eu disse, não existem vetores aninhados. Existem outras maneiras de criar vetores, sem precisar enumerar todos os elementos. Ctrl Alt I criou esse chunk. O operador dois pontos gera a sequência de todos os valores entre os extremos que eu especificar. Então, 1, 2 pontos 10 vai gerar um vetor contendo todos os números entre 1 e 10, inclusive. E agora você pode já fazer experiências. E se eu fizer 10, 2 pontos 1, será que o R vai entender que eu quero este vetor com valores em ordem decrescente? Sim, aí está. Ctrl Alt I, gerar um chunk. E se eu colocar valores não inteiros, 0,5 até 10,5. 0,5, 2 pontos, 10,5. Ele entendeu que eu queria gerar essa sequência com números terminados em 0,5. Se eu fizesse 0,5, 2 pontos, 10, o que o R vai dizer? Já dá para tirar conclusões aqui sobre como o R interpreta o operador de 2 pontos. Ele gera uma sequência cujo último elemento é menor ou igual ao extremo que você especificou. E aparentemente o incremento entre cada dois elementos da sequência é fixo em 1. Outra maneira de gerar uma sequência é com a função sec. A configuração default do RStudio já mostra para você opções de completar o comando. Existem várias funções que começam com essas 3 letras, S e Q. E aqui tem um resumo do que a função faz. Se você apertar F1, o R vai mostrar mais informação. Sec, com os 2 primeiros argumentos, 1 e 10, vai gerar a sequência de 1 até 10. Então, é o equivalente a 1, 2 pontos, 10. Também posso gerar uma sequência decrescente, da mesma forma que eu fiz com os 2 pontos. A vantagem da função sec em relação ao operador 2 pontos é que na função sec eu posso especificar um incremento. Então aqui eu escrevi sec de 1 até 10 e o terceiro argumento é 0,5. O que me dá uma sequência de 1 até 10, inclusive, mas com incremento de 0,5. Se você quiser ajuda sobre a função sec, basta você entrar o ponto de interrogação seguido do nome da função. Quando você executa esse comando, o painel de ajuda do RStudio se abre e você vê uma página de documentação da função. Bem completa, por sinal, e com vários exemplos.
Aí você vê, puxa, mas os exemplos estão aqui, mas o resultado deles não está. Ok, não tem problema. Existe uma função no R que é a função example. Quando eu rodo essa função example passando um nome de função, entre aspas, e executo, todos os exemplos que estão naquela página de documentação da função são executados aqui no console. E aí eu posso examinar com calma cada comando, a saída que cada comando gerou. Os exemplos têm comentários também. Então, ajuda no RStudio sempre estar a um comando de distância. Example é um comando super útil para você ver exemplos do uso de funções que você não conhece direito. Então, recapitulando, interrogação, nome da função, mostra a página de ajuda. Em qualquer lugar onde você pode executar um comando no RStudio, seja num chunk, como aqui, com Ctrl Shift Enter, seja no console. Interrogação sec no console mostra a página de ajuda daquela função. E example, com o nome da função, vai me mostrar todos os exemplos que estão aqui no final da página de documentação com as respectivas saídas. Outra função interessante para criar vetores é a função wrap, que copia um mesmo valor, aqui no caso eu pedi para ele repetir 10 vezes, um número desejado de vezes. Aí está, um vetor com 10 ocorrências do 1. Em vez de um único valor, eu posso pedir para que um vetor seja replicado. Então, aqui eu estou pedindo para que o vetor 1, 2 seja replicado 10 vezes. E o resultado vai ser um vetor de 20 posições, onde cada par de elementos, a partir do primeiro, vai ser 1, 2, 1, 2, 1, 2. A função wrap tem outros argumentos também úteis. Eu posso, passando um vetor como primeiro argumento, eu posso dizer quantas vezes eu quero que cada elemento seja repetido. Então, aqui, passando o mesmo vetor 1, 2, mas desta vez passando o valor 10 para o argumento de nome each, cada. Cada elemento do vetor 1, 2 vai ser repetido 10 vezes, sem intercalação. Primeiro uma sequência de 10 1s e depois uma sequência de 10 2. Na verdade, eu posso passar para a função wrap, como segundo argumento, um vetor também, o que significa que funciona como uma espécie de each individualizado para cada elemento do vetor passado como primeiro argumento. Então, este comando aqui acaba gerando um vetor com 3 ocorrências do 1 e 4 ocorrências do 2. Quando você pede para ver o conteúdo de um vetor, você vai notar que sempre aparece um número entre colchetes, um 1, entre colchetes na saída. Este número é o índice do primeiro elemento daquela linha. Se eu gerar um vetor contendo 1000 ocorrências do número 1 e pedir para o conteúdo desse vetor ser mostrado, a saída vai ocupar várias linhas e o número entre colchetes à esquerda de cada linha diz qual é a posição do primeiro elemento daquela linha. Então, este 1 aqui está ocupando a posição 57 do vetor. Este aqui está ocupando a posição 1 do vetor. O que nos leva a uma observação curiosa. Vetores começam no índice 1. Depois de tanto tempo usando linguagens de programação onde vetores começam com 0, você encontra R e isto é um sopro de ar fresco, porque R tem vetores que começam com 1, que
é uma coisa muito mais sensata. Além disso, você consegue daí concluir que tudo é vetor. Se eu pedir para mostrar o número 10, o R me mostra o número 10. Mas aqui do lado tem um 1 entre colchetes, o que acontece com vetores só. Conclusão, o número 10 é um vetor de um elemento só, mas é. A gente pode conferir isso usando a função is.vector e passando o número 10 como argumento. E a resposta é verdadeiro. Qualquer valor escalar em R é um vetor também. Qual é o comprimento deste vetor? 1. É um vetor de um elemento só. Bem, estamos brincando aqui no RStudio há um tempão, digitando comandos, digitando texto, e deixamos de ver como fica o documento convertido para HTML. Então eu vou, usando Ctrl+Shift+K, gerar o HTML mais uma vez e vou lá para o nosso browser, refrescar a página e ver como ficou o nosso documento. Aqui é o início dele, tudo como antes, essa lista. Aqui temos um exemplo de como aparece no HTML o código digitado naqueles chunks e o resultado da execução, da saída daqueles chunks. Existe um valor em R que significa ausência de informação. Este valor é escrito como NA. Então você pode, por exemplo, ter um vetor notas, com as notas de 5 alunos. Um aluno tirou 10, o outro tirou 8, o terceiro aluno faltou à prova. Então ele não tem nota. O terceiro tirou 7 e o quarto tirou 10. Se eu pedir para mostrar o conteúdo do vetor notas, o valor NA aparece lá na posição 3. Vamos ver como esse valor se comporta nas operações com vetores. Alt+Shift+J me mostra a estrutura do documento até agora. Eu posso navegar por ela. Eu vejo que eu estou num cabeçalho de nível 2 chamado Tudo é Vetor. Então vou criar agora um outro cabeçalho de nível 2 com o título Operações com Vetores. Vocês lembram que eu tenho dois vetores, V1 e V2. V1 tem 2 elementos e V2 tem 3 elementos. Vou criar mais um vetor com 2 elementos, chamar V3. Ele vai ter os elementos 10 e 20. Em R eu posso somar 2 vetores. Se eles tiverem a mesma quantidade de elementos, como é o caso de V1 e V3, o resultado vai ser um vetor com a mesma quantidade de elementos, onde cada elemento é a soma dos 2 elementos correspondentes dos 2 vetores. Então, eu fiquei com 10 mais 1 e 20 mais 2 e cheguei nesse resultado. E se os vetores não tiverem o mesmo comprimento, como é o caso de V1 e V2? O que acontece se eu somar V1 mais V2? O R reclama que o comprimento do objeto mais longo não é um múltiplo do comprimento do objeto mais curto. O vetor mais longo aqui tinha 3 elementos e o vetor mais curto tinha 2 elementos. Ainda assim, ele tentou fazer a soma dos 2 vetores e chegou a 466. Ele somou
o 1 com o 3, o 2 com o 4, e nesse 5 aqui, que não tem correspondente no 1, ele começou a repetir os valores do vetor V1. Então, ele somou o 5 com o 1. R recicla o vetor mais curto nesta operação e em outras operações. Claro que se o vetor mais comprido tem um comprimento que não é um múltiplo inteiro do comprimento do vetor mais curto, alguma coisa pode estar errada, então R dá o aviso. Vamos tentar consertar esse exemplo. V1 é o nosso vetor com dois elementos, 1 e 2, e vamos criar o V4, um vetor com 6 elementos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora vamos somar os dois vetores, V1 mais V4. Desta vez o R não nos mostra nenhuma mensagem de aviso e a soma é feita reciclando o vetor V1, 1, 2. É como se o R colasse 3 cópias do vetor V1, uma depois da outra, gerando um vetor de 6 elementos, e fizesse a soma destes 6 elementos com o vetor V4. Da mesma forma, eu posso subtrair vetores, multiplicar vetores, dividir vetores. Existem funções úteis para usar com vetores, que nós vamos usar no curso, como, por exemplo, somar todos os elementos de um vetor. O vetor V4, que tem aqueles 6 elementos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu pedir para somar todos os elementos do vetor V4, a função sum retorna o total. Lembra do vetor notas? O vetor notas tinha 5 notas, as notas de 5 alunos. O que acontece se eu pedir para somar os elementos desse vetor? O resultado é NA. E aí você entende que quando um dos elementos consiste de informação não disponível, qualquer operação feita com esse elemento vai ter como resultado informação não disponível. Mas se você for ver a página de documentação da função sum, você vai ver que ela tem um argumento NARM, cujo valor default é falso. Este argumento NARM quer dizer remover os elementos NA. Como o default é falso, a função não removeu aquele elemento NA e acabou dando o resultado NA. Se eu passar verdadeiro para esse argumento NA.rm, a soma é 35. Existem outras funções para você obter informação sobre vetores. Existe a média, por exemplo. Min é a função que retorna a média dos elementos de um vetor. Como o vetor notas tem o NA, o resultado é NA. Mas a função min também tem esse argumento NA.rm. E agora, se eu pedir para calcular a média daqueles elementos do vetor notas, descartando primeiro o elemento NA, o resultado é esse, 8,75. Vamos ver como acessar os elementos de um vetor, como indexar um vetor. Vou criar aqui um vetor V5. Qual é o conteúdo do vetor V5? Olhe bem para essa expressão aqui e vê se você consegue adivinhar. Vou executar. Lá vai. Esta expressão quer dizer a sequência de 50 números de 1 até 50, isso vai me dar um vetor de 50 posições, vezes 4, o que significa que cada elemento do vetor vai ser multiplicado por 4. Então, vou ter um vetor com valores de 4 até 200, com um incremento de 4. Se eu quiser um elemento de uma determinada posição de V5, por exemplo, qual é o elemento que está na posição 10? Basta colocar o índice 10 entre colchetes. O elemento da posição 10 é o elemento 40.
Melhor ainda, eu posso passar entre colchetes um vetor. Eu quero os 10 primeiros elementos do vetor V5. Eu passo entre colchetes a sequência de 1 até 10. Aí está. Esta sequência não precisa ser de valores contíguos. Eu posso passar qualquer vetor aqui. Eu quero o elemento da posição 2, da posição 10, da posição 13 e da posição 30. Ele me retorna os elementos das posições que eu pedi, em um vetor só de 4 elementos. O resultado da indexação desse vetor é um novo vetor com 4 elementos. Eu posso querer agora os elementos que estão em posições de índices pares. Então, eu quero os elementos das posições 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Entre colchetes, eu passo uma sequência de números pares a partir do 2 até os 50, com incremento de 2 em 2. Isso me dá 25 elementos, que são aqueles que estão nas posições pares. Como eu sei que tem 25 elementos, como que eu verifico? Eu não vou contar aqui, não vou enfiar o dedo no meu monitor. Eu vou chamar a função que me dá o comprimento de um vetor. Aí está, eu tinha razão, 25. Bem, como se já não fosse estranho o bastante usar vetores como índices, ou seja, passar um vetor entre colchetes para indexar um outro vetor, eu posso passar valores lógicos. Para isso, vamos usar o nosso vetor V4, que tem 6 elementos. Eu posso indexar o vetor V4 com um vetor de valores lógicos. Então, aqui eu coloco true, true, false, false, true e false. Quando eu faço a indexação por vetores lógicos, o que é retornado são os elementos das posições que correspondem a verdadeiro. Então, ele retornou o 3, o 4 e o 7, que era o penúltimo, e não retornou os outros. Mas na prática eu não vou ficar digitando valores lógicos assim. Eu posso usar uma expressão para gerar valores lógicos. E aí a coisa fica mais estranha ainda. Lembra do V4, que tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 elementos. Eu posso usar o vetor em uma expressão lógica. Posso perguntar, por exemplo, V4 é maior do que 5? O que você acha que vai acontecer aqui? V4 é um vetor, não é um valor único. V4 é um vetor com 6 posições. Qual vai ser o resultado dessa expressão lógica? Verdadeiro? Falso? Um vetor de valores lógicos. O que faz sentido. É como se R tivesse feito a comparação maior que 5 com cada elemento do vetor. E cada elemento deu um resultado específico. O primeiro elemento é 3, o primeiro elemento de V4 é 3, o resultado foi falso. O segundo elemento é 4, resultado falso. O terceiro elemento 5, resultado falso e assim por diante. Só os 3 últimos elementos, 6, 7 e 8, deram resultado verdadeiro. Se eu combinar as duas coisas, usar um vetor inteiro numa expressão lógica e indexar um vetor por um vetor de valores lógicos, eu consigo responder coisas do tipo: em V4, quais são os elementos que são maiores que 5? Presta bem atenção. Vou colocar espaço aqui. Eu estou indexando o vetor V4
por um vetor de valores lógicos. V4 maior que 5, a gente acabou de ver aqui no chunk anterior que resultado dá. V4 maior que 5 é um vetor de valores lógicos de 6 posições. Falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, entre colchetes, eu vou ter 6 valores lógicos e, indexando o vetor 4 com esses 6 valores lógicos, eu vou ter como resultado os elementos do vetor V4 que correspondem aos verdadeiros. Então, aí está. Quais são os elementos do vetor V4 que são pares? Que tem valor par? Eu posso usar aquele operador de resto da divisão. Resto da divisão por 2 igual a 0. Então, se eu pegar o vetor V4, os 6 elementos, dividir cada elemento por 2 e verificar se o resto é 0, eu vou ter um vetor com 6 valores lógicos. E eu estou indexando o próprio valor V4 com esses valores lógicos. O resultado são os elementos do vetor V4 que deixam o resto 0 na divisão por 2. Se eu quisesse os elementos que não são pares, são ímpares, com o resto diferente de 2, aí estão 3, 5, 7. Na verdade, aqui de novo a observação. A diferente é ponto de exclamação igual. Por causa do fonte que eu estou usando, o RStudio acaba substituindo por esse símbolo bonito de diferente. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar com um exemplo de simulação de lançamentos de dados para ver alguns outros componentes da linguagem R que nós não vimos neste vídeo bem básico. Até lá, então!